Você começou um assunto e eu e o Pirula escrevemos 40 frases que você nem leu. A gente foi fazer uma piada atrás da outra. E era sobre você. Chegou uma hora que eu tive que parar, que eu tava rindo muito. Exato, exatamente. E o legal é porque, assim, geralmente quando você ri no celular, você ri assim. Tipo, legal. Achei engraçado, mas eu tô sozinho no meu quarto. Dessa vez não, eu sozinho no meu quarto, eu estava... Como é que fala? Gargalhando. Gargalhando. Tá bom. Procurar uma palavra. Me sempre matando importante de a gente falar oi para as pessoas que estão assistindo o vídeo. Oi, pessoas que estão assistindo o vídeo. Eu sou Emílio, Pirulinha, Carlos Ruas, nós somos os 3 elementos. Mas como é que começou o assunto? A gente começou esse assunto porque a gente hoje vai fazer um vídeo meio aleatório. Não, mas como que começou o assunto do WhatsApp? Foi a gente falando alguma coisa de bunda. Não foi? O bunda onde? Foi assim, ó. Nós vamos receber um convidado na live de hoje. Que é o Santinelli. Hoje é o dia... Hoje, a gravação desse vídeo que vocês estão assistindo agora é dia 9, que é o dia que o Santinelli veio outros elementos. Ele se vangloria muito porque ele malha os glúteos. Então ele faz questão de mostrar a envergadura glutesca que ele tem. É a circunferência, na envergadura. Circunferência. Né? E aí... Envergadura é abertura de braço. A envergadura tem Pode ser que ele abra bem, mas aí não me interessa. Envergadura não é uma palavra... ok. Minha bunda. Pode ser envergadura na uma coisa mais íntima, então... Uma coisa mais íntima. Mas aí é medida de ponta a ponta, não é perímetro. Não é perímetro, é de ponta. É bater palma. Exato, exatamente. No caso, é voando. E aí o seu pedido foi alguém traga uma fita métrica. É assim que é o grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp é desse jeito aqui, ó. É exatamente assim. Bunda voando. Não tem o Dumbo. O Dumbo é o Dumbo. Não é o Dumbo, é o Bumbo. É a propulsão. Ai, tá perdendo altura. Eu tenho o Bumbo. O Dumbo que é a orelha grande, mas é o Dumbo da bunda grande. É o Bumbo. Por que não? É o Bumbo. Com a bunda grande aprendeu a voar com as nádegas. Isso, ele é o Bumbo. Ou flutuar também. O problema é o cagalhão, né? O cara, olha, Bumbo! Ai, meu Deus do céu. Então, voltando à história. Que besterol, gente. Que besterol. Vocês me desculpem. Foi uma quebra de decoro. Não foi. Foi exatamente assim que é o grupo. Ufa, isso foi o nosso grupo. Isso é o nosso grupo do WhatsApp. E aí, o que o Carlos Ruas pediu foi o seguinte: traga uma fita métrica pra medir a bunda do Santinelli. Porque eu quero medir a bunda do Santinelli. Eu quero ver mesmo. Eu trouxe. O Carlos Ruas trouxe. E aí aconteceu o seguinte: pra ver a cara do Juscelino tá ótima, assim, tipo. Ele tá... E aí o que aconteceu foi o seguinte: aí a gente começou a discutir sobre as nossas bundas. Aí o assunto virou bunda. Porque o Emílio falou que a bunda dele seria maior do que a bunda do Santinelli. Talvez a minha bunda seria maior que a bunda. Provavelmente pela circunferência. Pela circunferência. Aí o Carlos Ruas falou assim, não vale. Não vale. Por que você falou que não vale? Porque o Santinelli tá malhando, ele tem uma proporção de corpo que vai ter uma bunda. Né? Você é uma pessoa parruda, naturalmente... A minha bunda vai ser maior. Você nunca malhou o glúteo, mas... Não, eu já malhei glúteo, mas não malho há bastante tempo. Aí eu falei, não vale, tem que ter uma... Aí eu usei um paralelo da proporção de tamanho de cérebro versus proporção em relação ao corpo, porque... sempre fica aquela coisa, o ser humano é um animal mais inteligente, porque tem o maior cérebro grande, mas a gente não tem o maior cérebro. Na verdade, a baleia azul tem o maior cérebro, só que a proporção do corpo da baleia azul em relação ao cérebro, na verdade, é muito menor que a nossa. Então não é tamanho absoluto de bunda. Em tamanho absoluto de bunda, a sua é a maior. A questão é a proporção entre tamanho de corpo versus bunda. E aí eu trouxe o ponto que então tudo depende da pergunta. Se você for falar quem tem o maior cérebro, é a baleia azul. Se você for falar quem tem a maior proporção cérebro-corpo, é a gente. A mesma coisa em relação à bunda. Então, se a pergunta for só quem tem a maior bunda, não importa a proporção. Justo. Se a pergunta for quem tem a maior proporção corpo-bunda, aí a gente até precisa determinar qual que é o parâmetro do corpo. Exato, porque eu falei, lembra que eu falei... Você falou da barriga. Eu falei que pra mim, quando eu emagreço, eu pareço que eu tenho mais bunda, porque a minha barriga rouba a atenção de tudo. Mas então, aí o Fábio falou, e por que a gente tem bunda? E aí você falou, bípedes tem bunda. Mas não foi nem por isso que você gargalhou, a gente precisa voltar, né? Eu mandei uma foto de um macaco de quatro patas, uma bunda desse tamanho. Isso, que não é... Ele tem uma bunda grande por uma razão que não é a mesma razão
que a gente tem bunda. Mas aí vem essa curiosidade. Aquele é um mandril? É um mandril. É o mandril. É o Scafa lá, o Cifaca lá, como é o nome? Não lembro, O que levanta o... Que levanta o Simba. Isso, levanta o Simba. Mas antes a gente teve uma outra discussão. Se fosse uma câmera traseira, ninguém ia olhar pro Simba, né? Provavelmente não. Rosado dele. Porque nesses bichos, aquela bunda daquele jeito fica muito mais entumecida, muito mais irrigada de sangue, porque aquilo tem uma função reprodutiva. Então é meio que o rabo do pavão. Sim. Aquilo vai ter uma função de atração entre parceiros sexuais. Por isso que aquele bicho tem aquele bundão. E isso com a gente não tem também? O nosso... Pode ser que aconteça com a gente, mas... Temos bunda. É secundário. Então é uma exaptação. É uma exaptação, é exatamente isso. Vamos explicar o que é exaptação? O que é exaptação, Pirulinha? Exaptação é um conceito evolutivo criado pelo grande paleontólogo Stephen Jay Gould. Ele não era grande mesmo. Ele não era só paleontólogo, ele também era um filósofo e teórico da ciência. Né? Filósofo podemos dizer que não exatamente, mas ele era um teórico evolutivo com toda certeza. Propôs, junto com o Niles Edgard, a teoria do equilíbrio pontuado, tal, não sei o quê, que se mostrou muito acertado em vários aspectos, e aí ele propôs o termo exaptação, né? Que era digamos assim, é quando algo surgiu por uma razão, a partir de uma pressão seletiva para uma determinada função, e adquire outra função. Muda de função durante. E aí quando você vai ver, você acha... Que é a segunda. Que a segunda é a primária. Quando, na verdade, você fala, não, pera lá, isso aqui é uma consequência de algo. E aí ele introduz o princípio de Spandrel, que eu acho muito legal isso daí. Que ele usa qual é a lógica. Você tinha nas catedrais góticas, que aliás, essa foi uma das coisas que, pelo menos do ponto de vista de arquitetura europeia, né? Se não me engano, os incas também faziam algo parecido. Mas que é aquela questão do pórtico que é curvo, né? Você tem um arco. Que é um arco em cima, exatamente. E você tem que cortar as pedras de uma maneira muito particular para que aquele arco não caia, né? E ele etc. fica encaixadinho e dê sustentação. Exato. Só que o teto, ele não quer dizer, em algumas igrejas ele é em arco, mas nos cantos ele não é, ele é quadrado, mais ou menos que nem a gente se acostumou aqui hoje. E os cantos aqui eram sempre cheios de ornamentos. Aquele intervalo entre o arco e a parede eram cheios de ornamentos e com esculturas e tal. E muitos historiadores discutiam qual era a função de colocar aquilo ali, né? As esculturas. Por que as esculturas estavam lá, se aquilo lá tinha um significado, se tinha não sei o quê. E, na verdade, depois que o pessoal foi realmente fazer uns estudos históricos, descobriu que aquele negócio estava lá só porque... ia ficar feio se não pusesse nada, porque aquele espaço era naturalmente gerado porque a porta é em arco. Você tem uma parede quadrada e a porta em arco, fica um intervalo ali, fica mó feio aquele negócio sem nada, preenche com alguma coisa. Então ele usou isso como exemplo, né? É o exemplo do Spandrel, né? Que seria exatamente isso. Algo que está lá, que parece que tem uma função, mas na verdade surgiu por outra razão, porque é uma consequência de algo, e acabou desenvolvendo uma função paralela. Um exemplo do mundo animal. Eu posso te dar um exemplo diferente do mundo vegetal, pode ser? Pode. Então, se você pegar, por exemplo, um grupo de plantas que é bastante diverso nas nossas florestas, elas são chamadas de angiospermas. As angiospermas são aquelas plantas que têm sementes protegidas, certo? Tá. Então, mas que tem semente protegida e flores. Isso. Mas a gimnosperma também tem a semente protegida. Não, a gimnosperma tem a semente nua. Nua no sentido, mas não tá dentro da pinha? Não, mas a pinha é a flor. Sim. Na angiosperma você tem fruto, na gimnosperma você não tem. É o fruto, tá, é o fruto, isso. Tá então certo. o fruto ele surge como uma estrutura de proteção da semente. Então se você estudar evolutivamente, o fruto surge como uma forma da planta proteger a semente de predação, por exemplo, de um besouro vir e comer. Então o que eu faço? Eu tenho uma estrutura que é muito importante, que é a semente, que é o filhinho da planta, vamos dizer assim, que é o embriãozinho da planta que está ali dentro. Então eu coloco uma casca bem dura em volta para aquilo não ser comido por algum animal que vai tentar comer. O bicho não conseguir abrir. Se você pegar evolutivamente, as primeiras angiospermas têm essa proteção para a semente. Tipo, como é que é o nome? Buriti.
Isso, que tem exato. aquele negócio que você não abre de jeito nenhum. Você não consegue abrir de jeito nenhum. A função macadâmia. Macadâmia é insuportável de abrir. Exato, as nozes têm essa função até hoje. Então, qual que é a função secundária? A função secundária é dispersar essa semente, mandar essa semente para longe. Então, num primeiro momento, a estrutura tem a função de proteção. Desenvolvendo, a semente está se desenvolvendo, o fruto protege. Isso. E só depois lança. Não é depois. É que daí surge uma função secundária para isso. Tá. Você começa a ter algumas características que, por exemplo, são para planta virar a semente virar um helicópterozinho e sair voando. Então, algo que era para proteção tem uma outra função. A outra função, às vezes, é passar pelo trato digestório do bicho sem ser digerido. E aí você vai ser levado para outro lugar do mesmo jeito. As penas das aves são um bom exemplo. Também é outro excelente exemplo. Porque as penas dos dinossauros, né, elas surgem... A gente não tem exatamente a noção de qual foi a primeira função das penas. Possivelmente para atrair presas, talvez até para afastar insetos, ou para atrair insetos para comer, enfim. Saiu até um artigo recente muito interessante, que eu comentei num outro vídeo. Sim. Mas uma coisa é fato. Em determinado ponto, os dinossauros tinham penas de revestimento, que é uma proteção, especialmente para manutenção de temperatura. Então o lance das aves terem sangue quente, tal, não sei o que, tem a ver com o revestimento das penas. Nenhum desses bichos voava. O voo veio muito depois. Então, as penas, elas surgem por uma série de questões, mas a princípio elas adquirem a função do revestimento, que elas nunca perderam. Continua tendo uma função de revestimento, o avestruz não voa e continua revestido. Mas, com o tempo, essas penas serviram ajudaram esse bicho olha só. a, por exemplo, planar ou vencer a resistência do ar por um pouquinho. Entendi. E esses conseguiam sobreviver melhor. Então você tem uma mudança de função, no caso um acréscimo de função, mas uma outra função, e aí várias pessoas pensam o quê? A pena surgiu pro bicho voar. O pensamento hoje, você vê o passarinho, vê a pena, é pra voar. Ele é um pensamento, ele é secundário. Uma seleção natural pra voar. Isso. E na verdade voar foi uma consequência aleatória. E aí se você pegar, por exemplo, o exemplo do fruto que eu dei, a função do fruto é proteger a semente. A gente vê uma planta que é um fruto comestível, a gente pensa assim, é para comer, para jogar a semente longe. Não. Aquilo surgiu para proteger a semente. E secundariamente tem uma outra função. Okay. E o que isso tem a ver com a bunda, Carlos Ruiz? E qual que é o nome que se dá para isso? Exaptação. Exaptação. Ou seja, tudo isso que vocês falaram é para explicar o termo exaptação. Agora vocês sabem o que é exaptação. E por que isso tem a ver com a bunda? Porque a primeira função da bunda, e tem um vídeo que a gente vai listar aqui do Nerdologia, em que o Átila explica isso com muito mais detalhe do que a gente vai explicar, está muito mais ligado ao bipedalismo em seres humanos. O fato da gente ser um bicho que se apoiava em 4 pontos, como outros primatas se apoiam em 4 pontos, e aí evolutivamente surge esse primata que fica em pé. Que a gente não se apoia mais nas mãos. E aí arrebitou a bundinha? E aí você precisa desses músculos desenvolvidos na bunda para o equilíbrio. Para conseguir ficar em pé. Você vê que dos primatas hominídeos, todos eles conseguem ficar em pé e andar com até uma certa desenvoltura. Se você vê, tem chimpanzé, orangotango e gorila que anda em pé e anda em pé até por longos períodos, longas coisas, principalmente quando tá carregando, tem vídeo de gorila carregando planta para fazer ninho, carregando coisa. Cara, andando em pé assim, é um trabalhador, você chega, tá carregando as coisas lá, né, para montar a casa dele e tal. Só que não é tão confortável assim. Não é a posição de conforto. Não é a posição de conforto. É que nem a gente, ao contrário, em 4 apoios. A gente vai, mas chega uma hora que começa a ficar desconfortável. Exato. Meio desconfortável. E aí provavelmente, olha que interessante, o bipedalismo, provavelmente, quando ele surgiu, ele não fazia a menor diferença. Ele não fazia a menor diferença. Era um bicho que andava, um grupo, talvez que andasse mais bípede, talvez conseguisse pegar as coisas com mais facilidade nas coisas, mas ainda era um bicho que vivia mais na árvore do que no chão, andava mais, mas ao mesmo tempo isso não fez tanta diferença. Surgiu antes de ter uma função específica de uma vantagem do bipedalismo. Porque foi só depois que houve a savanização do ambiente que esses bichos viviam, que antes era uma floresta, que isso virou uma vantagem. Que aquilo virou uma vantagem. Porque aí, a gente anda mais em pé, mas ainda
o grupo de primatas lá que andavam em 4 patas, né? Como é que eles chamam? No nó dos dedos? Eu não vou lembrar. E aí, no fim das contas, esses daí não se deram bem no ambiente de savana, porque você tem que correr mais do que o seu amiguinho, né? Afinal de contas, você não tem que correr do predador mais do que... Você não tem que correr mais que o leão. Sim. Você tem que correr mais que o seu amiguinho. É só isso. É só isso que você precisa fazer. Você não precisa ser o mais rápido. Séries de Apocalipse Zumbi já demonstraram isso. Exato. Sempre fica alguém para trás. Então, no fim das contas, isso acabou favorecendo uma movimentação. E existem provas de que o Australopithecus, que já era um bicho totalmente bípede, de que ele ainda vivia muito atrelado às árvores, né? Tanto que é possível que a Lucy tenha caído de uma árvore, né? Tenha morrido e caiu da árvore, porque ainda era um ambiente de abrigo, né? Subir na árvore para se proteger, para se, enfim, para evitar predadores ou tal, né? Para conseguir ver o ambiente. Perfeito. E aí, essa seria, então, a função primária que você tem para o desenvolvimento dessa musculatura que você não vai ter em outros, ou menos desenvolvida, porque você tem o músculo do glúteo nos outros primatas, mas ele é mais desenvolvido na gente. A curvatura da lombar. A curvatura da lombar. Você vai ter uma mudança de postura e isso faz um surgimento, entre aspas, da bunda. O chimpanzé tem a lombar reta. Né? A gente tem a lombar curvada e dá a curvinha da bunda também. Não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima e tchau. E deixa seu comentário aqui embaixo, tá? Mesmo que você não concorde, tá tudo bem.